foi realizada hoje, no Fórum de Rio Preto, a primeira audiência do processo criminal contra um técnico de enfermagem acusado de estuprar pacientes no Hospital Bezerra de Menezes em setembro de 2022. Nós denunciamos esse caso com exclusividade aqui na Record Rio Preto, inclusive eu mesma que preparei essa reportagem. Fui até lá conferir a história de perto e agora o Yuri Macri volta aqui para trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso. Amigo, fala pra gente, né? Qual foi o decorrer disso? Até porque é um caso já antigo e agora temos atualizações. Oi, Lari, mais uma vez, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o SP Record. Segundo as informações que foram passadas, ele teria sido denunciado, esse técnico de enfermagem, pelo Ministério Público no final do ano passado e indiciado pela Delegacia da Mulher pelo crime de estupro. As duas denúncias, no caso, a denúncia do Ministério Público, o indiciamento que vem então da Polícia Civil do inquérito, é pelo estupro cometido contra essas mulheres que estavam ali no Hospital Bezerra de Menezes durante esse período de tratamento. Duas vítimas foram ouvidas então nesse júri, né, que foi feito ali no Fórum de Rio Preto. Um dos esposos de uma das vítimas, enfermeiras, pessoas que trabalhavam junto com esse homem durante esse tempo todo que ele passou dentro da instituição do Bezerra de Menezes, que foram anos. Eu lembro também na época que você fez essa matéria, né, me lembro muito bem que estava saindo de férias e depois a gente acabou, né, trocando um pouco de informações, porque esse caso era muito triste, porque essa vítima relatava tudo que teria acontecido com ela. Mas vamos ao quesito mesmo desse homem, depois eu reconto um pouco dessa história do que ficou lá no passado. Mas segundo o que foi passado pela assessoria do Hospital Bezerra de Menezes, na época esse homem ele pediu para ser afastado por causa da repercussão da história toda. Nós entramos em contato inclusive com a assessoria de imprensa do Hospital Bezerra de Menezes e até o momento não tivemos nenhum retorno, Lari. Agora, retornando a essa história toda e como era talvez esse modus operandi desse técnico de enfermagem dentro da unidade, a gente conversou naquela época, né, da sua matéria. Eu lembro que a gente teve contato com uma dessas vítimas que ela estaria fazendo tratamento para o alcoolismo, ou seja, estava ali tentando uma mudança, né, buscando se recompor, né, diante dessa dificuldade do vício. E ela foi estuprada, presenciou, né, outra cena de estupro e foi essa mulher que, no caso, né, muitas pessoas até acreditavam ser uma pessoa que estava tendo alucinações, que fez com que toda essa investigação começasse. Como a gente vê, né, tem a denúncia do Ministério Público, tem o indiciamento agora da Delegacia da Mulher para tentar descobrir, ou melhor, para saber se esse técnico de enfermagem é culpado ou não dessas acusações que estão sendo atribuídas a ele. A gente segue acompanhando essa história toda e, de fato, né, a gente vê agora a justiça cumprindo o papel diante dessa atrocidade de pessoas que estavam ali na unidade do Bezerra de Menezes para buscar seja um tratamento para o alcoolismo, para drogas ou mesmo para algum quesito aí psicológico e tiveram que lidar com essas situações tão sérias e tão complicadas. Me lembro que essa vítima falava também que não apenas ela deve ter sido vítima desse homem, e agora a polícia e também junto com a justiça, eles certamente vão conseguir trazer a elucidação dessa situação, Lari. Exatamente, Yuri. Eu me lembro bem que a gente conversou com essas vítimas, elas relataram diretamente para mim. É claro que a gente mostra para vocês com todo o recurso de preservar, né, a identidade dessas mulheres, mas elas relataram que, segundo como o Yuri disse, não teria sido a primeira vez que algo assim acontece dentro desse hospital psiquiátrico, que é uma referência aqui na nossa região, né, Yuri? O hospital se manifestou desta vez, inclusive tem uma nota aqui da última vez que nós pedimos, mas agora eles se manifestaram novamente ou não? Lari, nesse segundo momento, até o momento, nós não tivemos nenhum retorno do Hospital Bezerra de Menezes. Como você bem disse, é uma referência no tratamento psiquiátrico e também de outras situações como alcoolismo, drogas. Pessoas são internadas ali para esse tipo de tratamento, mas até o momento nós não tivemos esse retorno da assessoria de imprensa. Na época tivemos o retorno, mas nessa situação, sobre esse julgamento, nós não tivemos nenhum retorno. A SP Record fica no ar, né? A gente sabe até às 7:55, então se a assessoria estiver assistindo a gente, tem canal aberto, né,
né, para trazer essa explicação, né, e como tem acompanhado, ou até mesmo dado todo esse aparato, né, todo esse cuidado para essas vítimas que estão buscando junto à justiça, buscar a justiça no caso, diante da situação tão triste que vivenciaram dentro dessa unidade, Lari. Exatamente, amigo, é um caso lamentável. Obrigada pela sua participação e também do Edmilson China, aqui no SP Record. E exatamente, na época nós tivemos aqui uma nota, inclusive eu vou até relembrar um pouquinho, que o Hospital de Bezerra de Menezes até afirmou que estava a par desse caso na época e, segundo um documento, o ex-colaborador foi então afastado, né, pelo procedimento interno que foi realizado. Todo esse material foi encaminhado para a DDM, é claro que seguiu investigando isso e, por fim, a instituição disse na época que estava colaborando com a investigação e que não vão conceder entrevista devido aos fatos ainda estarem em apuração na época. Porém, como o Yuri disse, nós aguardamos ainda um novo posicionamento, caso, né, a empresa queira ter esse espaço aqui no SP Record.